Oi, eu sou Ana Dantas, tenho 52 anos e vou contar um pouquinho para vocês como foi a minha preparação para a prova de triatlon que eu fiz dia 27 de maio de 2018. Essa prova foi o Ironman Brasil. Nesta prova, a gente faz primeiro a natação, 3.800 metros de natação, depois 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida, que é a distância da maratona. Bom, essa é uma das maiores provas, né, do triatlo. A gente fala assim que o grande objetivo, né, a pessoa começa a fazer triatlo, o grande objetivo é fazer uma prova de Ironman. Esse meu grande objetivo eu demorei 14 anos para cumprir. Foi a primeira prova que eu fiz, foi muito bacana e acho que eu fiz no momento que eu estava preparada para fazer, né, em vários sentidos. Eu vejo algumas pessoas, e muitas pessoas, né, eu estou lembrando agora, cerca de 70% a 80% das pessoas que fizeram a prova esse ano estavam fazendo a prova pela primeira vez. Então, assim, é um número muito grande de pessoas fazendo a prova. E o que mais me chama atenção é muito pouco tempo fazendo triatlon e logo fazendo uma prova de Ironman. E claro, eu estou estranhando porque eu demorei muito tempo para fazer. Nada contra, tem pessoas que estão super bem preparadas aí, com 2 anos de triatlon. Conheço pessoas que com 1 ano de triatlon, já praticavam as atividades anteriormente, né? Nadavam, corriam, pedalavam e foi lá em 1 ano, fez a prova do Ironman e ok. Para mim, isso não foi assim que aconteceu. Primeiro que eu não me sentia mesmo capaz de conseguir fazer uma prova de Ironman antes, né? Eu trabalho, né, filhos e família, e é uma coisa que para mim não dava para encaixar isso tudo, né, de uma vez. Eu fazia mestrado, fiz doutorado, criando filho, sempre fiz triatlon, pequenas provas que eram pequenos desafios que eu conseguia atender. Mas o Ironman, só agora que, né, os filhos estão grandes, que eu consegui ter mais tempo. E uma coisa que eu percebi que foi muito importante, fez toda a diferença na minha prova, foi ter como foco o Ironman. O que foi isso? Nos 6 meses que antecederam, lembrando que eu faço há 14 anos, então o meu corpo já estava acostumado com as 3 atividades. E nos 6 meses que antecederam a prova, eu fiz um treino bem específico para o Ironman. E nesses 6 meses, o meu foco era a prova do Ironman. Então, eu tinha a hora para dormir, a hora para acordar, a hora para alimentar, né? Tinha o momento do trabalho, tudo assim muito bem planejado e muito bem organizado. E outra questão que eu tinha tempo, né, marcado ali na agenda, era para descansar e para dormir, né? Então, assim, depois do almoço, todos os dias, assim, claro que a gente não consegue todos os dias, mas sempre que eu podia, eu dormia depois do almoço. Final de semana era sagrado, então eu sou uma pessoa que tem necessidade de muito sono. Apesar de que chegou no momento do treino, eu também tinha dificuldade de dormir, porque eu estava com um volume muito grande de treino, então ali eu tive que trabalhar um pouquinho essa questão do sono, mas enfim, foi tudo muito certinho. Eu acho que isso é muito importante. Antes de se inscrever para uma prova de Ironman, lembra, tem Dia das Mães, tem Páscoa, vai ter um monte de eventos, né? E aí, o que você vai fazer? No Dia das Mães, tem treino, sei lá, eu acho que era 160 quilômetros de bike eu tinha que fazer e correr, nem lembro bem o que era. Mas no Dia das Mães, e aí, o que você vai fazer? Então, assim, a gente tem que pensar nessas coisas. E eu pensei, claro, eu já vi os amigos que fizeram provas, eu já tinha essa consciência. É muito importante a gente pensar nisso. E combinar com a família da gente. E ela tem que estar junto com a gente. Do contrário, não faça uma prova de Ironman, porque vai ser muito difícil.
O treino é muito difícil, chega um momento que você tem tanto volume, que você está morto, você está cansado, e aí você vai ficando estressado, mal-humorado, sabe? Acontece de tudo, porque tem, além dos treinos, você tem a tua vida normal, você tem o trabalho, você tem a família, você tem, a vida, ela continua, né? Então, isso tudo tem que colocar na balança e ser bem consciente. Se vai fazer uma prova de Ironman, aquele é o teu foco. E eu falo assim que eu fiz o dever de casa tão direitinho, sabe? Foi tudo tão ok que eu fiz uma excelente prova, terminei super bem. No outro dia eu não tinha dor, né? Um outro detalhe. Além de todo o treino, todos os dias, ou nadar, pedalar ou correr, né? Cada dia faz uma coisa, tem dia que tem 2 atividades. Além disso tudo, você tem que cuidar do corpo. O que é cuidar do corpo? É destravar aquilo tudo que travou fazendo atividade. Então, no meu caso, eu optei por fazer GDS, né, que é uma massagem, foi super legal. GDS é acupuntura, eu fazia toda semana. Então, durante 6 meses, isso me ajudou bastante, né? Foram as opções que eu encontrei, cada um tem o seu formato, mas isso foi muito legal. No outro dia, né, na segunda-feira depois do Ironman, eu não tinha dor no corpo, né? Estava super ok. Na mesma semana eu já voltei a nadar, já comecei a relaxar. Então, assim, foi bem bacana. Eu acho que eu fiz o dever de casa direitinho. Bem, uma questão que já me perguntaram, que é sobre, durante a preparação, né? Como é que foi? Teve momento que você pensou em desistir? Olha, não sei bem assim se desistir, mas teve um momento desesperador, que você fala, nossa, não aguento mais, sabe? O despertador toca 5 horas da manhã e você fala, eu não acredito que eu tenho que acordar, sabe? Isso é desesperador, sabe? Tem momentos, tem um período assim de abril, maio, né? Aquele período ali, final de março até maio, os treinos, os volumes são muito grandes, né? Então, domingo é sempre o volume do ciclismo, eu fazia domingo, e 150, assim, de 140 a 180 quilômetros, e depois ainda tem que correr, às vezes 8, 10 quilômetros depois do treino de ciclismo. Você chega em casa destruído, né? Então, esse acúmulo. E quando você chega em casa, a tua família está te esperando para almoçar. A vida continua. E isso tudo, sabe, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Tem dias que realmente a vontade que você tem é de ir para a cama e não sair da cama mais, só na hora do próximo treino. Mas, assim, como eu estava muito focada, né? Eu sabia, olha, eu vou chegar, e o tempo todo da prova eu estava bem tranquila, que eu sabia que eu ia chegar no final, porque sabe aquela coisa, foi um passo depois do outro, eu sabia que eu ia chegar. Foi muito difícil, muito duro, mas eu não tinha dúvida. E foi isso que me levou a continuar durante a prova, passar pelos momentos difíceis ali durante a prova. Mas com certeza, isso eu falo que todas as pessoas, né, que já fizeram Ironman falam muito isso. O dia da prova é o gostoso, o prazeroso, ok. O difícil é o treino, isso é verdade. Porque o treino, ele não acaba. Domingo, quando eu fiz 160 e corri 10, na segunda-feira de manhã eu tinha que correr, sei lá, 14, nem lembro quanto, né? Sim, mas você acorda, você está destruído, mas você tem que continuar, né? E depois disso você tem que trabalhar, você tem que isso, você tem que aquilo, quer dizer, a vida, isso é duro, é muito duro. Mas tudo isso vale. Todas as dificuldades, tudo isso que a gente passa vale. Quando você termina o Ironman ali, aquele momento final do Ironman, quando eu passei por duas pessoas da prova, faltavam 2 quilômetros.
Eu nunca vou me esquecer, assim, quando eu vi que faltava 2 quilômetros, eu estava ali inteira, terminando a prova, eu comecei a chorar, mas era um choro que, nossa, um choro que foi forte, assim. E foi interessante que eu comecei a chorar e eu soluçava e eu comecei, não dava para respirar. E eu falei, foca, só faltam 2 quilômetros. Se você continuar chorando, você não vai conseguir respirar, você não vai chegar no final. Para de chorar. E eu respirei fundo, porque realmente não dava para chorar e respirar ao mesmo tempo. Aí eu parei de chorar e fui. Quando chega naquele finalzinho, né, no funil ali, que você vê aquelas pessoas gritando, todo mundo gritando, você terminou. Gente, aquela sensação, aquele momento, você fala, valeu a pena tudo, tudo, tudo. É uma sensação assim de conquista, de eu consegui, eu atingi meu objetivo. E eu sei que muitas pessoas falam assim, tá, mas era só um Ironman. Ok, é só um Ironman. Mas a disciplina, motivação intrínseca, ou seja, eu tenho que buscar motivação lá de dentro para chegar naquele ponto. Então, buscar motivação, alimentação, administrar problemas, enfim, você desenvolve algumas estratégias. São estratégias que eu aprendi ao longo da vida e outras que eu aprendi naquele momento e que a gente leva para o resto da vida. A gente não vai conseguir nunca fazer nada na vida da gente, seja um Ironman ou qualquer outro objetivo, se você não tiver foco. E uma coisa muito legal, que eu li até um livro antes, que falava sobre foco, e uma dica legal que eu vi nesse livro, que eu apliquei, que achei muito interessante, que a gente tem que ter um foco de cada vez. E eu, uma pessoa multi, né, sempre fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, falava, como eu vou ter um foco só? Ironman, como, né? Tem trabalho, tem outras coisas. E isso fez todo o diferencial. Sim, um foco de cada vez. Quando a gente atinge aquela meta, a gente parte para o próximo foco. Quando você tem um foco, não significa que você vai abandonar as outras coisas, mas significa que você vai ter uma disciplina tal para aquele foco, que todas as outras coisas que estão junto, né? Então, trabalho, família, filhos, etc., tudo aquilo que vai junto, eu tenho que me disciplinar a tal ponto que eu consiga levar tudo junto comigo. E isso foi algo muito legal que eu aprendi, que eu exercitei com a prova do Ironman. E isso eu estou trazendo comigo. Hoje eu estou nessa, agora eu tenho um foco, é esse foco que eu vou olhar e os outros vão junto comigo, as outras coisas. Então, hoje no caso o esporte, ele não é foco nesse momento, mas ele está junto, porque eu acordo de manhã e penso, tá, qual vai ser o esporte que eu vou fazer, né? Eu tenho uma planilha também, mas aí, o que eu vou fazer? Mas eu tenho um foco. Então, isso foi uma coisa muito legal que o esporte me ensinou. Muitas pessoas também falam, nossa, você tem 52 anos e faz triatlon. Sim, eu tenho 52 anos e faço triatlon. Tem vários desafios, eu acho, de fazer triatlon mais velha. Tem duas situações. No meu caso, eu faço há 14 anos, então é uma coisa que para mim é muito natural. E hoje, na verdade, o maior desafio que eu tenho, assim, é perceber as coisas que hoje são muito difíceis, né? Então, perder peso hoje é muito mais difícil. Com isso, a corrida, né, ela fica prejudicada porque peso, né, correr, quanto mais leve, mais fácil fica a corrida, maior velocidade você consegue ter. Então, a corrida fica mais difícil. A bike nunca foi o meu forte. E isso, numa prova de triatlo, é significativo, porque mais ou menos 60% do tempo de uma prova de triatlo é o ciclismo. Então, é uma atividade que é importante você se dedicar bastante. Enfim, o ciclismo também é algo que eu vou levando. Hoje, o que para mim é mais fácil é a natação. A natação eu gosto bastante, eu nado desde criança, é uma coisa bem legal. Mas eu acho que tem esses desafios. Para as pessoas que estão começando a fazer triatlon,
O começo é difícil mesmo, né? A gente não está acostumado a juntar duas atividades num dia só, então isso é difícil, mas passa. O corpo da gente acostuma a fazer tudo. Então, é com o tempo, calma, no começo é difícil, mas depois vai acostumar. E uma coisa que eu acho muito legal é que cada vez mais você vai melhorando, isso é muito legal. Como ter motivação para fazer uma prova dessa? E por quê? Eu acho que isso também, eu percebo às vezes que as pessoas estranham, né? Tá, por quê? Né? O que... Eu acho que tem dois aspectos, né? Um que eu acho muito importante, o hobby. Eu sempre tive isso na minha vida e eu sempre olho, né? Quando a gente passa da metade da vida, a gente olha, eu pelo menos tenho muito isso, olho para as pessoas mais velhas, né? Para as pessoas bem mais velhas e penso assim, que velho eu quero ser? Eu sempre penso que eu quero ser uma velhinha que tem um sorriso no rosto. Geralmente a velhinha que tem um sorriso no rosto, ela tem um hobby. A velhinha ou o velhinho, né? Essas pessoas, eles têm hobby. Eles têm algo que eles amam muito, que faz ele sair da cama, que faz ele manter uma vida ativa. Só que isso a gente não vai ter, não é o dia que a gente envelhecer. Se eu não tiver isso hoje, como que eu acho que eu vou adquirir isso quando envelhecer? Então eu acho, sempre é assim que eu penso. Tem coisas, aquele papo que, quando eu me aposentar eu vou viajar, quando eu me aposentar isso, então a gente tem um hábito de falar que um dia a gente vai fazer coisas que a gente não consegue fazer agora. Se agora eu não conseguir organizar o meu tempo, o meu espaço e ter motivação para fazer, como é que vai ser? Então assim, hobby, eu acho que o ponto principal aí se chama hobby. No caso, o meu hobby é o esporte. Eu sempre gostei de correr, sempre não. Eu comecei a correr quando o meu filho mais velho nasceu, ele faz 30 anos esse ano, então há 30 anos atrás eu comecei a correr porque eu precisava de emagrecer e a minha motivação foi corre que emagrece. Corri, emagreci e nunca mais parei de correr. A natação vem desde a infância, eu sempre gostei de nadar, fiz nado sincronizado há muito tempo também e foi um hobby que eu sempre levei comigo. E nos momentos difíceis na minha vida, a natação era um momento de relaxamento. Então, todos os momentos que eu precisava desestressar, a natação estava ali. E o ciclismo, eu sempre tive a bike, foi uma coisa bem ao contrário. A bike sempre foi, assim, na adolescência era meu meio de transporte. Então, era algo que eu sempre tive intimidade. E a bike é algo muito importante, até chamo atenção para isso. O mais importante da bike não é ter a melhor bike, né? Isso eu acho que hoje no Brasil a gente tem muito isso. A pessoa começa a fazer triatlon, já quer ter a melhor bike. Eu comecei com uma mountain bike velha, grande, maior do que o meu tamanho. E ok, e subi no pódio e sabe, foi muito legal. Depois disso eu comprei uma road que tinha para eu desenvolver a destreza, e a bike a gente tem que ter destreza acima de qualquer coisa. Sabe, como que você vai fazer uma boa bike? Pega qualquer bike, tem um bom pedal, chega lá. E nos últimos anos, aí sim, eu comprei uma bike legal. Tá, então eu acho que o hobby, eu reconheço que o hobby é algo que é bom. Né? Então tá, e todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, só não consegue fazer, né? Só não consegue acordar de manhã mais cedo e ir lá dar uma corrida, ou no final do expediente, ou sei lá quando, né? Ou na hora do almoço, eu sempre fiz, né? Eu nado na hora do almoço. Então, essa motivação, né? Como que eu dou esse passo? Você tem que dar o primeiro passo. E os primeiros passos é obrigação. É obrigação. Não tem que trabalhar, não tem que ir não sei aonde, né? Não tem aquelas coisas que estão lá no checklist. Então, obrigação, não é querer. Porque se você acha que aquilo é lazer,
No dia que você está cansado, pô, é lazer, tô cansado, eu não vou. Não, é obrigação. Vai xingando, vai com raiva. Quando você terminar, você vai falar, yes, ganhei o dia. Então, assim, é obrigação. Enquanto não virar hábito, esquece, né? Esquece. Hoje, quando eu não faço atividade física, eu tenho uma cobrança, né? Eu não fiz nada, qualquer coisa. Sabe, uma horinha, o meu corpo tem necessidade e eu fico com uma culpa, uma cobrança de não ter feito e certamente isso me faz que no outro dia, mesmo que eu esteja cansada, eu vou lá e faço, ou com preguiça, né, tá frio, tá isso, tá aquilo, a gente sempre tem uma desculpa. Desculpa não falta. Essa é a grande verdade. A gente tem sempre uma desculpa de o porquê que eu não faço. Porque eu tenho isso, porque eu tenho hérnia, porque eu tenho não sei o que, não sei o que. Claro, tem alguns problemas que realmente as pessoas não podem, mas tem outros que talvez dá para administrar, né? Então, enfim, a gente tem que encontrar o que fazer, mas não é pensar que aquilo é um lazer. No primeiro momento é obrigação. Eu vou fazer atividade física porque o meu corpo tem que ter atividade física, né? Então, no começo acho que tem que ter uma pegada mais de obrigação. Depois aquilo você vai vendo o lado bom e aí você começa a se conectar mais com as coisas boas. Mas no começo é difícil mesmo, né? Qualquer atividade física, né? É difícil. Mas eu acho que vale a pena, né? No final das contas é uma coisa muito legal, é muito gratificante, né? Você saber que você quer fazer uma coisa, você traça aquele objetivo e você alcança aquele objetivo. E quanto mais difícil foi, mais feliz você fica. E isso não tem preço. E quando você atingir sua primeira conquista, correr 5 quilômetros, vai te motivar. A sensação vai ser tão boa que você vai falar, por que não 10? E assim vai indo. E é assim que a gente faz uma prova do Ironman. Porque você tem uma conquista e depois quer ter outra conquista e ter outra conquista e aí por diante. Acho que esse é um caminho natural e um caminho bacana de se fazer as coisas. Um dia de cada vez, mas esse dia é obrigação.